Pessoal, hoje o nosso encontro eu vou falar sobre a dor psicossomática e os óleos essenciais. Claro que antes de eu falar um pouquinho especificamente sobre a dor psicossomática, eu vou falar sobre outras duas dores que vão acontecer em separados, para que depois a gente consiga entender a dor psicossomática. Então, primeiramente eu vou falar da dor física, né? O que é a dor física? Né? A dor física, e pensando numa questão mais estrutural, e como eu falei anteriormente na questão do sistema nervoso central, a gente tem neuroreceptores, né? E a gente tem receptores e neurônios que vão levar nossa ação, né? Ou, por exemplo, botamos o dedo na tomada e levamos um choque, a gente vai sentir dor, né? Então é a linguagem das células nervosas. Então a dor é uma linguagem para a célula, tá? E essas células nervosas têm um nome específico que se chama nociceptores, tá? Que existem milhares em toda a parte do nosso corpo, tá? E elas vão levar as nossas informações e tudo que a gente recebe do mundo externo para o interno, que seria o nosso sistema nervoso, que é o que vai nos dizer se nós estamos sentindo dor ou não, tá? E claro que é importante salientar que quando a gente fala de dor física, a nossa dor física, ela é um alerta do nosso corpo, tá? Que é basicamente o quê? Olha, está acontecendo algo de errado, tá? Então, o que vai acontecer? Existe um sistema da dor. Então, o que acontece? Nesse sistema, eu recebi uma ação, ou seja, como aparece aqui, eu coloquei minha mão no fogo. Isso vai gerar impulsos nervosos que vão ser transmitidos até a medula, que está na coluna, tá? A medula vai fazer o quê? Vai organizar, né? E vai mandar esse impulso para nossa percepção, que é no nosso cérebro, tá? E o cérebro vai distribuir a intensidade dessa dor, se é uma intensidade pequena, média ou grande, tá? Essa dor. Então, partindo desse pressuposto e falando da dor física, quando a gente tem uma lesão de coluna, quando a gente tem uma lesão de joelho, e são lesões por choque, por acidente, ou até mesmo por desequilíbrio funcional, e aí vocês vão me perguntar o que é um desequilíbrio funcional e por que ele gera dor. O desequilíbrio funcional nada mais é do que o quê? É os nossos músculos não estarem funcionando de forma adequada. É a nossa parte anterior do corpo está desproporcional à nossa parte posterior, ou a nossa parte medial do corpo está desproporcional à nossa parte mais lateral do corpo. Então, quando a gente tem uma desproporção muscular, quando a gente tem uma desproporção de ligamento, de tendão, tem um lado que tem um acidente, o outro não. Ou seja, onde age o desequilíbrio do corpo, o corpo vai nos sinalizar com uma dor, tá? E essa dor, ela vai nos dizer se é uma dor pouca, né? Ou é uma dor pequena, é uma dor média, ou se ela é uma dor muito forte. Como é que a gente mensura isso? Na verdade, a gente mensura isso através da percepção. Tem pessoas que têm mais sensibilidade à dor e tem pessoas que têm menos sensibilidade à dor. Então, quando a gente vai falar de prescrever um tratamento, ou a gente vai falar de como a gente vai lidar com a pessoa que tem dor, a gente usa uma escala de percepção que vai de 0 a 10. 0 é menos e 10 é mais. E é em cima dessa escala de percepção que a gente vai conseguir trabalhar e lidar com essa pessoa. Além do que, existem diferentes tipos de dores. Existem dores que são mais irradiadas, que normalmente são dores. Quem tem dor no ciático, já teve dor no ciático, vai ver que é uma dor mais que corre, né? Existe a dor do choque, que parece que tu toma um choquezinho, né? Que é uma dor mais pontual e tá muito mais relacionada à articulação.
né? Quando tem aquele choquezinho, assim, eu mexi, deu um choque. Então, tem isso. E tem uma dor que ela é permanente. Mas ela é permanente e localizada. Não é que nem a dor nervosa que corre. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem dizer quanto de dor elas têm e nem que dor elas têm. Então, a gente parte aí para uma percepção de dor, tá? O que torna, às vezes, o diagnóstico e até mesmo para que a gente auxilie esta pessoa de forma um pouco complicada, em função da gente não conseguir entender muito essa dor e todo esse processo, tá? Mas, aos pouquinhos, a gente vai conhecendo as pessoas e aí a gente vai conseguindo entender essa dor que a pessoa sente. Então, quando a gente fala de dor física, a gente tem uma complexidade de diagnóstico e principalmente uma complexidade de entender o que a pessoa quer te dizer, tá? Às vezes ela tem uma dor localizada na coluna, mas ela não consegue dizer se essa dor é bilateral, se é uma dor unilateral ou em quanto é aquela dor, tá? Então, assim, isso é algo que dificulta bastante, mas é uma realidade. Então, quando a gente pegar pessoas que têm essas dores mais localizadas e uma dor física, a gente vai encontrar muitas vezes essa dificuldade. Agora eu vou falar um pouquinho da dor emocional. O que é uma dor emocional? Né? A dor emocional, ela vem de um trauma, normalmente de uma situação que deixou ela muito triste, muito chateada, que tirou e balançou todas as estruturas dela, tá? Então é uma dor que às vezes a pessoa não consegue trazer para o que a gente chama de língua falada, né? Porque o corpo tem uma linguagem e a gente tem a linguagem falada, que às vezes a pessoa não consegue trazer para essa situação. Ela só consegue te dizer que dói muito, que ela tá muito triste, ou que ela tá muito ansiosa, ou ela começa a entrar num quadro de depressão. E tudo isso pode vir a gerar uma dor física, tá? Que é quando a gente já tá no extremo desse processo. Então, a dor emocional, ela tá muito ligada, e a figura ilustra bem, entre o nosso cérebro e o nosso coração, né? Que é aquilo que muitas vezes a racionalidade não consegue entender e o coração sofre, tá? Então, a dor emocional, ela tá muito ligada ao que a gente está vivendo hoje. Hoje não é que a gente tenha uma dor somente emocional, né? A gente tem inúmeras privações que façam com que a gente entre em processos de depressão e ansiedade que podem nos gerar muitos problemas a médio e longo prazo. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a dor emocional, ela leva muito tempo para ser falada, para ser verbalizada. E até mesmo para a pessoa conseguir entender o que ela está sentindo. Então, também é algo que a gente precisa conversar bastante com as pessoas para a gente conseguir entender todo esse processo e fazer o link. Agora eu vou falar do que eu vim trazer hoje, que é um tema que eu particularmente gosto muito, que é a dor psicossomática, tá? O que é a dor psicossomática e por que, e vocês vão entender por que eu expliquei as outras duas dores antes. Porque nada mais é do que psico ou psique vem da mente e soma, né, vem o corpo. Então nada mais é do que a soma da mente com o corpo, tá? Só que o que acontece? As pessoas muitas vezes vão dizer que a dor é física e não é uma dor emocional, tá? Então, é uma complexidade lidar com a dor psicossomática e é uma das dores ou doenças do século, né? A gente já tem alguns autores da linha da psicologia que trazem a dor psicossomática ou problemas psicossomáticos, né, já de uma temática como a ansiedade e a depressão como o mal do século, né, principalmente porque a gente tem uma questão para lidar com as nossas emoções. Então, quando as nossas emoções elas estão represadas, ou seja, nós não damos vazão a essas emoções, infelizmente é o nosso corpo que paga. E como o nosso corpo paga?
nosso corpo paga, porque essa energia e todo esse sofrimento, de alguma maneira, ele precisa ser posto para fora, tá? E como a gente faz isso, né? A gente tem a questão do tratamento da psicologia, né? Uma parte de análise, todo o processo de autoconhecimento e saber o porquê que todo mundo tem dor, né? Mas por que essa dor ela é tão forte que ela passa a transbordar e chega no corpo. Né? Então, por que hoje a gente tem muitas pessoas que têm dor de cervical, dor de lombar, né? Muitas vezes tem pessoas que têm dor no joelho, no quadril. Se a gente for analisar essas dores muitas vezes elas têm fundos psicológicos. Vou trazer um exemplo bem prático, né? Eu lido muito com a dor física, né? Então, os meus pacientes, eles chegam, os meus alunos, eles chegam muito com relatos de dor. Eu gosto muito de trabalhar com a dor lombar, né? E basicamente, o que é a dor lombar? A lombar é o nosso alicerce. A gente parte tudo do centro para as extremidades. Então, se a gente está com o nosso centro, ou seja, com o nosso alicerce instável, a gente traz uma instabilidade para todo o corpo. Então, eu começo a conversar e pedir para que os meus alunos me contem um pouco das suas rotinas e até mesmo das suas vidas. E isso acaba fazendo com que eu ligue muitas pecinhas. Claro, faço os testes todos clínicos, né? E aí eu consigo perceber se ela é uma dor do corpo realmente, ou se ela é uma dor que tem muito mais um fundo emocional e ela reflete no corpo, ou se ela é uma dor do corpo que pode vir a ter lá na frente questões emocionais, que é o quê? Quem tem dor normalmente é mais estressado, normalmente fica com a paciência reduzida, né? Tem um limiar de tolerância menor. Por quê? Porque está incomodado. Quando a gente está com dor, a gente está incomodado com aquela situação. Então, hoje, eu estava atendendo uma cliente, possivelmente ela tenha uma questão de ciático, que é bem comum para essa época do ano, que é uma inflamação do nervo que começa na coluna e ele vai pegar as duas pernas e vai terminar lá no calcanhar. Então, muita gente já deve ter tido problema de ciático. E o problema de ciático dela está muito associado a um sedentarismo e a todo um estilo de vida que ela leva. E aí ela disse assim, porque eu ainda tô com muita dor, porque a gente já tá há um mês trabalhando e tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem. E aí ela resolveu ir numa segunda opinião de traumatologista. Daí eu disse, não, vai, ok, os médicos pediram exames de ressonância, de imagem, que isso é padrão, é comum. E eu perguntei para ela, tá, e vamos dizer que na imagem dê tudo ok. Você vai continuar com dor, a dor ela vai continuar ali. Aí você vai me dizer que a dor é fantasma? Aí eu comecei a conversar com ela e mostrar para ela que tudo aquilo que ela estava sofrendo e tudo essa instabilidade que ela tem essa dor há 3 meses. A gente está num processo de pandemia há 5 meses. E ela tem comércio, então a gente tem estresse, a gente tem a insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se a gente vai poder funcionar ou não. Tudo isso traz uma instabilidade, tudo isso vai mexer exatamente com o que no lombar, que é onde ela sente dor e que vai irradiar para o ciático. Então, quando eu comecei a conversar com ela, espantosamente ela começou a olhar de uma outra forma, que realmente tudo aquilo que ela podia estar sentindo era muito mais uma questão somática, ou seja, era muito mais uma questão de estresse, de ansiedade perante a tudo que estava acontecendo, do que realmente uma questão estrutural. Claro que ali, por uma questão de hábito de vida, tem uma questão de reforço muscular que ela precisa. Então, quando a gente vai falar de dor psicossomática, eu mexo e criei uma estratégia para conseguir entender e ajudar as pessoas, é montar um quebra-cabeça. É pegar todas as informações desencontradas que as pessoas me dão, com a forma como elas param, com a forma como elas se colocam, como elas
conversam contigo, se um corpo é um corpo muito parado, se é um corpo que fica muito em movimento. Eu faço toda uma análise não verbal e ao mesmo tempo eu tô conversando com ela e ela tá me dando um monte de informação para que eu consiga o quê? Bom, o problema é esse e a gente vai tentar solucionar dessa maneira, né? E é aquilo, a dor, quando ela chega no estágio de dor psicossomática, a gente tem aí um processo de longo tempo de construção para essa dor. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Então, tem que haver um entendimento de que se eu levei 10 anos para construir isso, não é em um mês que eu vou desconstruir todo esse processo. Milagre não existe, tá? Então, assim, isso, quando eu for falar um pouquinho lá da questão dos olhos, isso é uma coisa que as pessoas vão achar que a gente vai fazer milagre também, né? Então, na verdade, é todo um processo. E por que eu quis trazer esse enfoque da dor psicossomática? Porque uma dor que ela é física, às vezes ela é mais fácil de tratar. Quando a gente fala num contexto mais emocional, o pessoal aí da terça-feira dá o help aí depois, a gente tem muitas variáveis que vão interferir em todo o processo. Então, a dor psicossomática, ela tem inúmeras variáveis, né? E o que acontece? Quando a gente chega no médico e tem uma dor muito clássica, que é o auge do ser psicossomático, que é a fibromialgia. Por quê? O corpo ele tá tão em colapso de tudo aquilo que está acontecendo, das informações no cérebro que é sempre muito negativa, e você tem dor atrás de dor, e você nunca consegue sair daquele círculo vicioso que é criado pela dor, que aquilo começa a ficar, tipo assim, aquela dor que é 1, ela passa para 2, de 2 ela passa para 3, e aí o que acontece? A pessoa sente dor. O erro mais clássico de todas as pessoas, aí eu tenho dor, eu paro. Sim, você tem que parar de fazer a atividade que te gera dor. Seja uma atividade que normalmente a dor vem de uma atividade funcional errada, ou seja, uma cadeira que não é adequada para a gente trabalhar o dia inteiro, ficar muito tempo em pé e o corpo não estar preparado para toda essa dinâmica. Essa dor ela começa a ficar tão alta que o cérebro ele já não consegue mais entender quando tu não tem dor. Os teus neurotransmissores já estão numa bagunça, que todo estímulo que eu tenho de fora é dor. Então, a fibromialgia não tem uma causa em específica, mas a grande maioria dos casos, se a gente for pegar as pessoas que estavam em estudos, grande parte da vida dessas pessoas tinham alto nível de estresse. Tinham alto nível de ansiedade. Então, muitas doenças que são ligadas a dores psicossomáticas estão relacionadas ao extremo, estão relacionados ao alto nível de estresse, ao alto nível de ansiedade, a um alto nível de postura errada. Ou seja, tudo no extremo, tá? E aí, como é que a gente consegue entender todo esse extremo? A gente começa a entender que existem relações entre as dores e as emoções. Então, que determinadas dores do nosso corpo estão diretamente relacionadas ao que a gente vive externamente na questão das emoções. Então, por exemplo, se a gente for pegar o pescoço, que é super comum, hoje em dia todo mundo tem dor na cervical. É uma necessidade de perdoar. Às vezes não é algo que é grande, às vezes é até a necessidade de se perdoar. Né? De não ter uma cobrança excessiva em cima de ti, né? Todo mundo comete erros. Então, quem tem muita dor de cervical está muito associado a essa questão de perdoar. Quem tem dores no peito, né? Ou quem tem esse peito muito fechado, né? É uma falta de apoio emocional. É até mesmo pessoas que são muito tímidas, pessoas que têm certas dificuldades de aceitação com a sua personalidade, com o seu corpo, com a sua opção sexual,
e entre outras escolhas que elas não conseguem olhar o mundo de frente, elas têm a necessidade de estar, como a gente chama, quase voltando pro útero, né? Então, elas têm a necessidade de estar fechadinha. Então, essas pessoas têm todo o corpo para frente, tá? Quando a gente vai falar de cotovelos, é uma dor de cotovelo, né? É uma falta de flexibilidade. O quadril, que é uma parte uma das estruturas mais importantes que tem, né? É o medo de mudar, é o medo de tomar decisões, né? O quadril, ele tem que ser flexível. E quando ele passa a não ser flexível, né? A gente precisa, né? A gente fica com dor. O quadril é muito importante. O quadril junto com a coluna lombar, eles são extremamente importantes. E uma curiosidade, trazendo da minha área, falando com relação ao quadril, normalmente as pessoas que têm essa questão, medo, né? O medo de se aceitar, o medo de se assumir, o medo, enfim. Mas uma das coisas que a gente vê na prática de dia a dia, pessoas que sofreram abusos, né? Ou pessoas que têm, por exemplo, a sua sexualidade não definida, ou enfim, que aquilo não é algo, o sexo e todas essas questões ligadas ao feminino ou ao masculino, elas não são bem resolvidas, a gente tem um quadril bloqueado, tá? Dentro da prática da educação física, dentro da minha prática de dia a dia, a gente usa muitos exercícios com a bola suíça, que é aquela bola grandona, né? Quando a pessoa não tem uma coordenação de quadril, ou quando ela não tem ela não consegue entender o que aquela articulação faz, quando você começar a puxar no verbal, né, e trazer muitas informações, a pessoa vai te dizer, ou vai vir um abuso, desculpa, ou vai vir uma questão relacionada à sua sexualidade, ou até mesmo, por incrível que pareça, a gente tem tem muitas mulheres que nunca chegaram ao seu ápice do prazer e que são extremamente reprimidas com relação a isso, tá? Então, o quadril é uma ferramenta bem importante para a minha área, assim, é algo que diz muito, tá? Tornozelo é a necessidade de prazer em sua vida amorosa, né? Não só isso, né? O tornozelo também nos traz o equilíbrio, né? O tornozelo sustenta todo o nosso corpo, tá? Então, também o pé ali, né? Que eles botaram tornozelo, depois botaram pés ali, é um sinal de depressão, né? Quem tem muita dor nos pés. Por quê? Porque tira toda a tua base, né? A tua base de apoio, o teu direito de ir e vir, né? Então tá muito associada àquela questão de pele. A panturrilha, o estresse, os ciúmes, porque paralisa. Quando a gente tem uma dor de panturrilha ou quando a gente tem uma panturrilha muito contraída, é uma dor tão insuportável que tu não consegue ficar em pé, tá? Quem tem dores nas mãos, a falta de amizade, né? Muitos problemas de relacionamento. Então, as mãos também são bem importantes. A barriga, problemas financeiros. Então, muitas pessoas têm, aí entram gastrites, né? Todas essas funções de estômago, né? Que estão muito relacionadas a isso, né? O estômago é muito frágil e ele recebe muita informação. Então, o estômago é um dos primeiros indícios, tá? De que algo não está funcionando bem, muitas vezes tá no estômago. Os ombros, né? Uma carga emocional excessiva. Então, junta ombro e pescoço, nossa, fica uma coisa linda, né? Para todo mundo, tem gente que não consegue nem se mexer. E a cabeça é o estresse da vida diária. Então, assim, claro, eu usei uma forma de visualização, tá? Por exemplo, se a gente vai para a medicina tradicional chinesa, que usa muito a reflexologia, eles têm outra forma de abordar toda essa sistemática das emoções, tá? Mas os pés, né, normalmente eles têm muitas terminações nervosas.
toda partezinha do nosso pé ali é um órgão, é um sistema, é a coluna. Então, tá tudo ali. Então, por isso que muitas pessoas gostam da massagem dos pés, porque elas sentem que elas meio que saem fora do ar, tá? Por quê? Porque é onde a gente consegue liberar muitas tensões, tá? E também vocês vão ver que tem pessoas que têm problemas com o toque, né? Pessoas que não conseguem abraçar, pessoas que não conseguem tocar, tá? Isso são pessoas que trazem uma carga emocional muito importante e elas não se abrem para o mundo. E normalmente também elas têm muita dificuldade, tá? Tem pessoas que são tímidas também, tá? Mas tô trazendo para o ponto da temática que a gente tá analisando, né? Então eu vejo que a gente está sempre analisando as pessoas, isso é péssimo, mas é que nos ajuda a lidar com elas também e até mesmo de poder ajudar. E aí a gente vai trazer a dor psicossomática e os olhos, tá? A dor psicossomática e os olhos, qual é a importância disso tudo, né? E por que os olhos, quando a gente fala na questão, principalmente na questão de fazer o uso tópico, o porquê que ele é tão efetivo, né? Porque além da gente estar lidando com o óleo, que é 100% natural, que tem todos os seus benefícios, que além de tudo isso, tem uma experiência positiva. O que eu quero dizer com uma experiência positiva? Normalmente, quem tem dor sente falta do cuidado, né? E tem muitas vezes dificuldade de se deixar cuidada, principalmente as pessoas são mais estressadas, mais ansiosas, né? Elas querem ser autossuficientes, como a gente gosta de dizer. Então, quando a gente se permite até mesmo a automassagem e ao autocuidado, né? Isso já traz um sentimento de relaxamento, já traz um sentimento da gente se sentir cuidada, seja por nós mesmos, por esse autocuidado, e se isso é feito por uma terceira, por uma outra pessoa, muitas vezes, por que tem a massagem? Ela tem um viés tão forte. As pessoas ficam muito bem quando elas saem de uma massagem. E principalmente com a massagem quando tem o uso dos óleos essenciais. Porque o óleo, por a gente ter também os neuroreceptores ali que vão absorver tudo que o óleo tem para nos dar das questões químicas que vão agir no nosso corpo físico, a gente também tem uma coisa que é essencial para a diminuição da dor, que é o cuidado, que é o carinho, que é se permitir estar em estado de fragilidade. Porque senão a gente está sempre em estado de a gente não saber o que vai acontecer, né? Então, por que eu não trouxe óleos específicos, né? Para a gente falar sobre essa questão dos olhos? Porque eu prefiro muito mais que a gente consiga olhar para quem nós estamos falando com a dor, seja ela dor física, emocional, psicossomática, e que a gente monte esse quebra-cabeça e construa com essa pessoa os olhos que vão suprir a necessidade dela, do que a gente trabalhar com algo que X mais Y é igual a óleo tal, né? Que dentro da experiência que eu já tive convivendo com todo mundo, os olhos ainda são novos para mim, eu tô no 4º mês, me trazem muito esse quebra-cabeça, assim, é eu montar a situação, é eu montar essa dor, de que fundo é essa dor ou a necessidade que essa pessoa vai trazer para mim, e qual óleo vai diretamente, vai ajudar ela da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente fala dos óleos relaxantes,
dos olhos que trazem equilíbrio, dos olhos que trazem a reenergização, são todos olhos que estão no checklist. Por exemplo, um óleo que faz sucesso total aqui com a gente, todo mundo pergunta o que é o Deep Blue em creme. Por quê? Porque além da gente usar ele dentro de um contexto de relaxamento, que é a massagem, que tem todo aquele cuidado, que tem o toque, ele traz um cheiro, ele traz um sentimento para as pessoas, até mesmo de um empoderamento. A gente tem uma senhora que é muito engraçada, mas ela sai outra de dentro da sala de atendimento. Por quê? Porque o cheiro fica tão gostoso que ela se beneficia com o cheiro, né? Porque ela inala, né? E ao mesmo tempo ela tá recebendo todo um carinho, toda uma atenção daquela pessoa que tá ali disponível para ela naquele momento. Claro que a gente sabe do histórico de uma pessoa que tem uma perda recente de alguém muito importante. A gente também sabe e abraça essa pessoa de uma forma muito de dar o aconchego que ela está precisando, de escutar, né? Então, assim, quando eu escolhi falar sobre esse tema, eu não quis né, marcar os olhos. Eu queria que ficasse para a gente refletir e que a gente conseguisse olhar efetivamente para todas as perguntas que muitas vezes a gente responde ali no Viva, todo dia, e as pessoas que cada vez mais vão chegar até a gente são pessoas que estão gritando por ajuda, por um excesso de ansiedade, por um processo de depressão que elas nem sabem, né? Porque a depressão não é só a pessoa que está no quarto trancada. Tem muita gente que tem depressão e tá rindo, que na verdade é uma defesa, né? Mas ela tá num estado de tristeza profunda, mas é uma defesa, ela tá não pensando na sua vida em um momento, tipo, muito turbulento, mas ela tá muito triste, ela tá muito sem vontade, e ela tá no piloto automático. Então, é o momento da gente ouvir, né? Eu digo que é o momento que a gente faz as perguntas certas para ter as respostas que a gente precisa para trabalhar e indicar. Eu, dentro da minha prática de dia a dia, assim, eu trago muito isso. Os meus alunos dizem que eles deveriam pagar duplamente pela parte física e pela sessão de terapia que a gente faz junto, tá? Porque muitas vezes o corpo me dá e traz respostas muito rápidas que vão sair do inconsciente e vão para o consciente. Então, muitos dos meus alunos choram, muitos dos meus alunos recordam situações que foram importantes e marcantes e que limitam eles de adiante, de pessoas que não conseguem emagrecer, de pessoas que têm dores e que, na verdade, essas dores, muscularmente, elas estão todas ok, e são dores que são limitantes, né? Ou crenças que vão limitar e que vão se transformar em dor, né? Então é muito para a gente pensar sobre todo esse contexto, assim. Eu sempre, na prática, assim, trago para os meus alunos o Peppermint, né? O Peppermint, agora até meus pedidos estão lá na casa do Gustavo. O Peppermint é justamente para que eu abra os meus alunos para uma experiência nova. Além de eu trazer uma oxigenação maior, porque ele é um óleo que nos abre toda a parte respiratória e nos dá um up. Quando dá um up, eu digo que abre para se permitir a fazer novas coisas, né? A experimentar novas situações. Então, eu uso muito Peppermint como o início das minhas aulas, né? E dependendo do cliente, eu uso o lavanda, que é quando a gente consegue fazer com que o cliente sinta aquela massagenzinha, aquela soltura no pescoço e todo aquele carinho que está sendo dado, né? Com o cheirinho da lavanda, que já vai trazendo para aquela sensação de relaxamento, né? Então, assim, para a gente finalizar e eu abrir para as perguntas, a dor psicossomática e as dores de uma forma geral, muitas vezes elas parecem simples, porém elas são extremamente complexas. Para a gente conseguir entender
a gente tem que, é o que eu gosto de dizer, a gente tem que pensar para fora da caixinha. E a gente tem que entender que corpo e mente, eles não se separam. Então, quando a gente tem uma mente sã, a gente tem um corpo são. Ou quando a gente tem um corpo são, a gente tem uma mente sã. Outro, assim, situação que eu gosto de frisar é a questão de que sentiu dor não para, né? Se não faz atividade física e tá com dores, busca uma atividade física. Não adianta só tomar o remédio, né? O remédio só vai amenizar os sintomas. Começa a usar os óleos essenciais, entra numa outra vibração e entra para atividade. Ela é extremamente importante.